Hoje com o pastor Joseph Prince. Nós acabamos de chegar na metade do ano e é bom para nós parar e relembrar o que Deus nos falou no início do ano. Na primeira pregação, a primeira do ano, como é de costume, compartilhamos o tema do ano. E, mais de uma vez, Deus tem falado profeticamente através de vasos terrenos. Um fato a respeito de nós é que somos vasos terrenos. E existem todos os tipos de vasos, de todas as cores, mas somos todos vasos. Não somos a glória, não somos o poder, mas Deus colocou sua glória dentro de vasos de barro. O problema é que nós queremos ser o poder, queremos ser o tesouro, mas Deus diz que Ele colocou o seu tesouro dentro de nós. Assim Deus diz que você é barro, você sempre vai ser barro. Amém? Até que Jesus retorne e recebamos um novo corpo. Mas por agora, quando você ora, muitas vezes percebe que o homem exterior tem dúvidas. Não levante a mão. E ainda assim você ora em fé, mesmo tendo dúvidas na sua mente. É o vaso de barro que tem dúvidas. Mesmo assim o poder flui e as pessoas são curadas. Alguns dizem, quando você orar pelos enfermos, por favor, esteja naquela atmosfera onde não existe medo nem dúvida, antes de impor as mãos. Mas a verdade é que você sempre será vaso de barro. E o poder sempre virá de Deus. Quando acontecer o milagre, sempre se lembre que você pode ser perseguido. O vaso de barro é que sofrerá a perseguição. Eu não gostei do que ele disse. Não foi justo. Você está sendo perseguido, talvez, de forma injusta, mas não está abandonado. Existe uma boia dentro. Você sabe aquela boia que existe no mar? Para advertir que existem rochas submersas, a boia sempre está flutuando, por mais que você tente afundá-la. Amém? Existe algo em você que quando o diabo e as circunstâncias vêm tentar afundar você, você sempre flutua no seu interior. Aí está o tesouro. Você tenta ser a pessoa mais miserável, tenta chorar o máximo para ficar deprimido, como você fazia antes de ser salvo, mas agora é diferente. Você tenta se deprimir, mas não consegue. Você tenta, mas não consegue. Você está triste, mas está alegre. Agora você está confuso. Você é derrubado, mas não é destruído. É uma tensão no nosso viver diário. Porque quando somos salvos, Deus coloca dentro de você o Espírito Santo, você tem a vida eterna de Deus. De certa forma, nós estamos continuando o nosso ensinamento último domingo. Você lembra, Jesus se assentou no Monte das Oliveiras e 4 dos seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, vieram a Jesus e fizeram 3 perguntas. Porque mais cedo Jesus e os seus discípulos passaram pelo templo, o templo que Herodes construíra, e falavam sobre a beleza das pedras. Jesus disse, vejam essas pedras, não ficará nenhuma pedra sobre outra. E era o ano 30 depois de Cristo, e no ano 70, o general Tito do Império Romano veio e conquistou Jerusalém. Jesus profetizou que Jerusalém estaria debaixo dos pés dos gentios, até que se cumprisse o tempo dos gentios. Assim, no ano 70, eles vieram e conquistaram Jerusalém, espalharam os judeus, os levaram cativos. Até aqui em Singapura nós temos judeus e por 2000 anos ficaram espalhados. E Jesus disse que Jerusalém estaria sob os pés de um povo não judeu, conquistadores não judeus, até que o tempo dos gentios se cumprisse. Na Guerra de 6 Dias, uma guerra que só pode ser comparada à história de Josué. No livro de Josué, Josué conquistou Jericó em 6 dias. No 7º já era deles. Foi uma guerra de 6 dias. E em 6 dias, Israel conquistou mais terra.
do que havia conquistado anteriormente. Quando o inimigo atacava, ele pressionava e tomava mais território. É claro que com os tratados essa terra foi devolvida, mas a verdade é que o mundo ignorava o fato que a história divina estava sendo estabelecida, as palavras de Jesus estavam sendo cumpridas. Ainda assim, não podemos dizer que é o tempo dos gentios, porque Jerusalém, o monte do templo, ainda está sob o controle dos gentios, fora do controle do judeu. Algo que Israel permitiu, apesar de terem conquistaram Jerusalém, mas a parte oriental nunca foi deles, e pela primeira vez em 2000 anos, os judeus estão caminhando nessa parte de Jerusalém que o rei Davi fez sua capital. Esse pedacinho de terra ocupa o lugar maior nas notícias. Jesus, o Filho de Deus, morreu do lado de fora de Jerusalém. Deus escolheu essa cidade. Jesus disse, quando a figueira, que é Israel, florescer e produzir folhas, essa geração que viu em 1948 Israel se tornar uma nação, que testemunhou a Guerra dos 6 Dias, não passará até que todas essas coisas se cumpram. E Jesus falava isso no Monte das Oliveiras. Imagine o Filho de Deus, o filho de um carpinteiro em forma humana, apresentando a história da Europa nos tempos do fim, chegando aos nossos dias. Ele falou dos sinais. Mas lembre-se que Mateus 24, Mateus 25, o discurso do Monte das Oliveiras, esse discurso não se refere à igreja. A igreja não vai estar lá. É sobre o povo judeu. Ele falava com os judeus. Amém? Com respeito a nós, está em João 14. Quando Jesus disse, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E Jesus disse, eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Essa foi uma conversa particular com seus discípulos. No cenáculo, a multidão não estava lá, era para a igreja. A igreja era um mistério. Para a igreja, Jesus disse, voltarei e os levarei para mim mesmo. Amém? Mas para a multidão, ele falou da abominação da desolação, que é o anticristo, que surgirá no templo reconstruído. Mas para nós, ele diz, eu voltarei e os levarei para mim. Não diz céu, diz para mim. O céu não é céu sem ele. Posso ter um amém? Agora, na primeira vinda, o povo de Israel estava dominado. No Antigo Testamento, o povo de Israel foi atacado inúmeras vezes porque o diabo não queria que o Salvador do mundo nascesse naquele lugar. Enquanto os judeus não estivessem no controle, as profecias do Antigo Testamento não podiam se cumprir. A primeira profecia que Deus proferiu ao homem, Adão e Eva, o primeiro casal, é que sua semente, Deus falou para a mulher, a sua semente, a mulher não tem semente, é o homem que tem semente. Deus já profetizava o nascimento virginal. A semente esmagaria a cabeça da serpente. E quando se tornasse um dragão, uma serpente gigante, o esmagaria. No Apocalipse já é um dragão, a serpente cresceu. Mas Deus diz que essa semente vai esmagar a cabeça da serpente. E a guerra começou, o diabo ouviu isso. Ele pensou que seriam os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Quando ele percebeu que Deus favorecia Abel, ele fez Caim matar seu irmão. E assim por diante. Quando o diabo viu que o libertador viria libertar Israel da escravidão egípcia, ele não sabia quem seria. Ele não sabia que seu nome era Moisés. Amém? Assim, Faraó ordenou que todos os meninos hebraicos fossem mortos, por causa do medo. E chegamos até a história de Jesus. Quando Jesus veio, Herodes ordenou que todos os bebês fossem mortos. E Jesus era um bebê. Assim seria morto. Mas José, seu pai, teve um sonho e fugiu para o Egito. Eu creio que foi para Alexandria. Eu até compreendo o diabo atacando antes de Jesus. Mas depois de Jesus morrer por nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação, sendo o nosso sumo sacerdote à destra de Deus o Pai, o desejado entre as nações, existe um homem amável no céu. Nós temos um dos nossos lá, nos representando. O sumo sacerdote não está lá para beneficiar a Deus, mas para nos beneficiar. Como um membro do parlamento,
O parlamentar nos representa diante do parlamento. Ele não representa o país para nós. Amém? O profeta representa Deus para o povo. Ele traz a palavra de Deus, mas o sacerdote representa o povo diante de Deus. Deus diz, se o sacerdote é bom, eu aceito. Se é mau, eu rejeito. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Para sempre. Como ele é, assim é você nesse mundo. Não é como você é como ele é, assim é você nesse mundo. Posso ter um amém? Não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Porque mesmo depois de Jesus vir, o diabo ainda tenta destruir Jerusalém. Porque ele sabe que Jesus profetizou que ele voltará a Jerusalém para resgatar o povo judeu. Resgatar Israel por causa do concerto que ele fez com Abraão. Deus vai resgatá-los das nações. Sabemos que uma aliança de nações virá contra Israel. Ezequiel 38 diz que a Rússia descerá. Eu não acho que é a mesma batalha, é uma outra batalha. E também não acho que os participantes serão os mesmos. Eu creio que haverá uma mistura, mas a Rússia participará. Quando Ezequiel profetizou sobre a Rússia, eles eram pequenas tribos, pequenos grupos tribais. Não era uma potência. E Ezequiel, que viveu antes de Jesus Cristo vir à Terra, no Antigo Testamento, ele viu e profetizou os nossos dias. Incrível, não é? No início do ano, sem saber o que aconteceria, quando preguei minha primeira mensagem, eu disse, põe os olhos em Israel. Não falei? Veja, Israel sempre teve problemas, mas nunca teve problemas como nós vimos durante este ano. Nesse ano, eles tiveram muitos problemas e os foguetes que caíram em Israel não foram centenas, mas milhares. Temos um pequeno trecho da primeira mensagem. Este ano, olhem cuidadosamente para a nação de Israel. Veja o que acontecerá em Israel. Coisas grandes. Eu vejo que esse ano, eu não estou aqui tentando desencorajar você, mas quero dizer que vejo muito caos. Certo? Muitos problemas esse ano. Tudo isso eu falei no mês de janeiro. Se você recorda, o ano de janeiro foi pacífico. Não houve ataques a Israel, nenhum avião caiu. Assim Deus estava falando. Muitas vezes, quando você escuta o sermão profético, você não consegue provar esse sermão até se passar um tempo. Mas estou falando desse ano, ok? Como você pode dizer que uma profecia procede de Deus? Nós somos somente mensageiros. Você pode falar o que você quiser do meu ensinamento da graça, e muitos líderes, muitos pastores e outros ministérios que eu respeito se levantam contra a graça, mas confirmemos a autenticidade de um ministério quando fala antes de acontecer. Porque a Bíblia diz que o sinal de um profeta é que o que ele fala tem que acontecer. Agora, eu não me considero um profeta. Ok? Ok? Meu ministério não é um ministério profético, ok? Assim, nós temos outro trecho para mostrar para vocês da mesma mensagem, e nesse trecho eu falo do vírus que estaria vindo. Tudo isso foi debaixo de oração. Eu sempre oro antes de pregar, eu não prego somente textualmente, mas proclamo os oráculos de Deus. É importante ser bíblico quando ensinamos, mas alguns são bíblicos, mas não ouvimos Deus falar. É importante sermos oráculos de Deus. E mesmo quando orava, eu estava profetizando. Veja aqui. Que o Senhor mantenha as enfermidades e doenças e pestilências longe de nós. Não importando o tipo de vírus, Senhor, que está vindo, seja qual for esse vírus este ano, que o Senhor mantenha o seu povo imune. Que o Senhor guarde o seu povo, Senhor. Você viu um tipo de vírus que viria este ano? Já tínhamos visto o vírus da ebola? Não. Assim, enquanto eu orava, eu vi um tipo de vírus que estava vindo, que se espalharia a partir de um ponto,
e eu me opus em oração. E é assim que você deve fazer quando você ora. Você precisa sentir que Deus está conduzindo você para orar por coisas, mesmo dos detalhes, deixe Deus conduzir. Por exemplo, orando por sua filha, não ore sempre a mesma coisa. Deus, dê sabedoria à minha filha. Senhor, dê para ela sucesso. Eu oro para que o Senhor conceda a ela bons amigos. Isso é geral, mas quando orar, Deus pode dirigir você a orar assim. E ela pode estar passando por isso. Ore, Pai, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor guarde as emoções dela, que estão desajustadas agora. Eu oro para que a paz e a tranquilidade do Espírito Santo invada seu coração e suas emoções. Dá sabedoria, Senhor. Eu oro para que ela saiba a diferença dentro do Espírito. Eu oro por revelação. Quando Deus guia você, você no seu coração diz amém. E quando você ora em um grupo, outros sentirão um amém de confirmação quando oram em espírito. Amém? Agora vamos entrar no terceiro ponto. Falei algo mais naquela mensagem que quero que você escute. Ok. Assim como os filhos de Isacar, devemos entender os tempos e as estações. O pior inimigo que você tem é o que você fez no ano passado, que deu certo. Ok? Não se conforme com o que deu certo, porque neste ano Deus vai trazer você para áreas que você ainda não está confortável. Quando digo não confortável, me refiro à sua carne. Mas Deus vai levar você para áreas onde você não se sente confortável, forte, talentoso. Deus vai levar você para que você veja o seu suprimento nessas áreas. E você vai se tornar mais forte nessas áreas. Eu profetizo para você que este ano Deus vai expor você a áreas que você não se sente confortável quanto à carne. Mas vai ser muito bom para você. Na verdade, é o amor de Deus querendo fortalecê-lo. E você vai se perguntar, por que que sempre eu estou cercado desses péssimos motoristas? Eu sempre encontro esses caras, não importa onde eu vou para um lugar e estão lá, eu vou para outro lugar e eles me encontram nesse outro lugar também. Sempre estou cercado desses péssimos motoristas. É muito simples, se sinta amado. Eu disse, sinta-se amado. Existem mãos que estão guiando você e olhos que estão vendo você. Ele está guiando você e não vai expô-lo a áreas que você está forte. Há situações onde você se sente naturalmente capacitado e diz, é muito fácil, eu tiro de letra, é como alguém que joga futebol de campo e vai jogar futsal. Só o campo que é menor. Deus não vai expor você para coisas onde você se sente forte. Esse ano ele vai expor você a áreas que você não é confortável na carne. Mas creia-me, quando eu digo isso, quando olhar para trás, vai dizer foi a melhor coisa que aconteceu. Porque agora estará forte nessas áreas. Veja, a graça supre, mas se está sempre em áreas que você já é suprido, não abre espaço para um suprimento maior. E por conseguinte não existe crescimento. Entenda bem o que estou tentando dizer. Para alguns isso já começou, talvez ontem. Você pergunta, por que isso está acontecendo? Você é amado. Está amadurecendo, está crescendo. Deus está dando o crescimento. Assim, finalmente, quero dizer para você que não importa o que você esteja passando esse ano, você diz, pastor, eu já reivindiquei o Salmo 91 e nada aconteceu comigo ainda. Alguém mais jovem do que eu foi promovido, eu não entendo, eu já reivindiquei isso. Algo que você precisa entender é que nós não estamos aqui para usar a Deus. Estamos aqui para Deus nos usar. Amém. Alguém de conhecimento limitado não pode usar o onisciente. O Deus Todo-Poderoso deve ser aquele que está nos usando, porque Ele conhece o fim antes do começo. Apesar de algumas coisas não serem confortáveis para nós na carne, mas devemos fazer. É como o meu filho, ele não gosta de comer algumas coisas, mas eu sei que é bom para ele. Eu tenho a gravação de um vídeo quando ele tinha um pouco mais de 1 ano e estava comendo seu primeiro sorvete, só provando. E ele fez uma cara, queria que você visse 10 anos depois, certo? Assim,
A primeira vez que fomos expostos a coisas que agora nós gostamos, não gostávamos, não era confortável na carne. Os prisioneiros de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, eu assisti documentários na ilha de Okinawa, eles se esconderam nas cavernas por muito tempo e escutaram relatórios ruins a respeito dos americanos, escutaram que eles os matariam, mas os americanos chegaram com muita compaixão, com comida para eles, com água para que eles bebessem, mas tinham escutado mentiras. Posteriormente saíram da caverna mulheres e também crianças. Estavam dentro da caverna por muitos meses já. No momento que viram o sol, eles retornaram para a familiaridade da caverna. Muitos dizem, eu sou um livre pensador. Na verdade, você é o pensador escuro. Seu pensamento é negro, você nem imagina. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Verdadeira liberdade é quando você encontra Jesus. Amém. Ele é aquele que emancipa você completamente. Mas podemos ficar confortáveis na nossa escravidão. Diga para o irmão, você é confortável na sua escravidão? Deixe-me dizer para vocês algo sobre a escravidão. A resistência do homem é incrível. O ser humano pode estar em escravidão, certo? Ele pode se adaptar, fazer muitas coisas, exceto clamar por Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, coisas incríveis. Podemos correr como uma galinha que teve o pescoço cortado. Você já viu uma cabeça de galinha caída num lado e o corpo da galinha correndo para o outro lado? Eu vi quando era criança. Quando crescia na Malásia, eu nasci em Singapura, sou cidadão de Singapura, mas graças a Deus pela Malásia, é o país da minha infância. E certa vez eu vi o meu vizinho degolar uma galinha. Eu fiquei fascinado. Eu via a cabeça de um lado e a pobre galinha correndo e batendo as asas. Eu vi que as galinhas são muito burrinhas, nem percebem que estão mortas. Batendo as asas sem cabeça. Eu tive vontade de dizer, morra. Por favor, você está sofrendo, morre. Pobre galinha, não recebeu a revelação de que estava morta. Mostra que a revelação verdadeira não veio da cabeça. Depois de um tempo, o coração disse, você morreu, e ela caiu, certo? Mas o inimigo quer que, uma vez estando em trevas, você se familiarize com as trevas, você goste de estar em trevas, ele quer que você encontre o caminho nas trevas e se adapte a trevas. Ele diz, seu mundo é enorme dentro da caverna, mas não é. A propósito, todo pecado, mesmo adultério, faz o seu mundo menor. Você tem que planejar antes de sair. Tem que planejar para sair para a balada. Tudo tem que ser bem planejado. Seu mundo se torna pequeno. Pregue, pastor Prince. Essa mensagem é muito boa. Podemos ser escravos e achar que somos fortes. Assim aconteceu com Israel. Eu calculei que por 135 anos, desde o ano em que José foi trazido para Faraó, José tinha favor com Faraó. O motivo por que a civilização egípcia foi bem sucedida é porque existia um rapaz judeu à mão direita de Faraó. Seu nome era José. E ele convidou sua família. E a Bíblia diz que naquela época eles eram 70 pessoas, mas cresceram. 12 patriarcas, 12 filhos, cresceram e se multiplicaram. A Bíblia diz que mais do que os egípcios. Foi o favor de Deus. E a Bíblia diz que se levantou um faraó que não conhecia José, e ele foi aconselhado por seus assessores a ter cuidado com esse povo que se multiplicava muito. Os judeus tinham uma forma de abençoar. Quando o velho avô Jacó abençoou seus netos Efraim e Manassés, ele cruzou seus braços, a mão direita deveria estar sobre o mais velho, o primogênito, mas cruzou os braços e abençoou o mais novo.
pela cruz. Ele, Jesus, merecia todas as bênçãos. Ele assumiu meu lugar na cruz. E eu que merecia a maldição, recebi as bênçãos. Porque Deus cruzou os seus braços. Essa é a história de amor do Evangelho. Amém? E Jacó cruzou suas mãos e abençoou Efraim e Manassés. E uma das bênçãos foi, na versão NVI diz, e cresçam muito na terra. Mas no hebraico diz que se multipliquem como peixes. Isso é ser fecundo. Isso é crescimento verdadeiro. Amém? Como os peixes. Que todos vocês estão prontos para a bênção? Vocês têm mais de 50, eu vou orar uma bênção por vocês. Não querem? Amém? Vamos lá, irmãos. Deus vai renovar a sua juventude. A Bíblia diz que a bênção para o povo de Deus, Salmo 103, que Deus encherá a sua boca de bens e a sua juventude será renovada como a das águias. Como as águias. Algumas águias passam por uma renovação, onde as penas são tiradas e elas esperam, aleluia. Elas esperam no Senhor, até que penas novas e brilhantes surgem. E elas voam para os trovões, para as tempestades, sem ter medo. E agora possuem uma grande combinação. Novo corpo, mente antiga. Oh, isso é poderoso, é poderoso. Deus diz no Salmo 103 que vai renovar sua juventude, não como das baratas, mas como das águias. Você não está feliz, irmão? Diga para o seu irmão, isso está acontecendo comigo nesse momento mesmo. Ok? Assim eles se tornaram cativos, 135 anos em cativeiro. E surpreendente é que não existe nenhum registro deles reclamarem durante aquele tempo. Podemos nos acostumar ao cativeiro que paramos de reclamar. Mas algo aconteceu. Se você fizer a pergunta, esse não é o povo de Deus? Lembre-se, isso aconteceu depois de Abraão. Muitos anos depois de Abraão, cerca de 400 anos depois de Abraão. Assim, 450 anos após Abraão foi dada a lei, o cativeiro foi 300 anos depois de Abraão, ok? De Abraão ao cativeiro no Egito. Mas Deus prometeu a Abraão que a semente dele teria a terra. Deus disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nação após nação conquistou o povo judeu e todas elas desapareceram. Eu não quero focalizar nisso agora, eu quero voltar para a história. Um faraó surgiu que não conhecia José. E ele começou a se preocupar com esse povo que se multiplicava como os peixes, e ele disse, eu vou parar com isso. Ele os fez escravos. Mas no primeiro ano, eles não clamaram ao seu Deus do conserto. No segundo ano, também não fizeram nada. Continuou a opressão e a dificuldade do trabalho duro que faziam. 5 anos depois, 10 anos depois, 100 anos depois, não clamaram por Deus. É surpreendente como o ser humano, mesmo quando está vivendo em sofrimento, não busca Deus. Deus quer que você diga eu não posso, para ele dizer eu posso. Eu podia contar histórias de pessoas que não conseguem deixar de fumar, e elas leram o meu livro O Poder de Crer Certo, e eu vou ler uma dessas histórias agora que chegou, e eu li ontem. Ele me deu permissão para usar o seu nome, mas vou usar somente o primeiro nome, Gary, de Mississippi, Estados Unidos. Por 16 anos, fui viciado em drogas. A culpa, a condenação e a vergonha fizeram com que eu perdesse minha família, amigos, minha licença de farmacêutico e me tornei cativo. Eu usava as drogas para silenciar minha consciência. Tentei a todo custo me reabilitar. Passei pela cadeia e pela prisão e orava para morrer. Mas um dia, 3 anos atrás, eu comecei a assistir o programa do pastor Joseph Prince e a minha vida mudou. Eu descobri que o sangue de Jesus já lavou a minha consciência. Então comecei a escutar a mensagem da graça e todos os dias, às vezes 3 vezes por dia. Já estou liberto dos vícios das drogas há 2 anos. Minha família foi restaurada e já estou conseguindo minha licença de farmacêutico. Sou grato por seu ministério. Vocês sabem de algo, irmãos? A Deus seja glória. Amém.
É incrível como o homem pode ser tão duro, mesmo em extrema dor e dificuldade, e ainda se recusa a clamar por Deus. E Deus trabalha com o fraco, trabalha com o insignificante, como o Gideão, que disse que era o menor na sua família. Finalmente Deus disse para ele: diminui o teu exército. 32 mil é muito, diminui. Porque se eu lhe der a vitória, o povo dirá que é porque o exército era poderoso. E Deus diminuiu o seu exército para 300, um exército de 300. 300 contra uma multidão, a Bíblia diz que ninguém podia contar. Ninguém podia contar. E a vitória foi conquistada com vasos de barro e tochas acesas dentro, um chofar, uma buzina, e os 300 tocaram o chofar na montanha diante desse exército que ninguém podia contar. Então os 300 quebraram o cântaro, a tocha brilhou, o inimigo foi derrotado. Eles começaram a lutar entre si mesmos. Quem já ouviu falar isso? Usar o menor de uma família, a menor tribo Manassés, usar cântaros e buzinas numa guerra. Que é isso? Você está brincando? Mas Deus faz assim. A Bíblia diz que o Cristo crucificado é maior do que a sabedoria dos homens. O que você pensa? O que você pensa? Quando você olha para o esqueleto de um ser humano, o que isso diz para você? Diz que ali está o fim de toda a sabedoria humana, todo o intelecto humano, todo o raciocínio humano. Talvez você diga: esse livro, ele contém erros, mas quem é você para julgar esse livro? Esse livro julga você. Você não julga. Você pode dizer: bem, ele contém muitos erros. Eu sei que você não leu. Eu sei que você não sabe o que ele diz e você pronuncia juízo contra o livro inspirado por Deus. Você está exaltando o seu intelecto. Muitos dizem que nós exaltamos a Bíblia, mas vocês exaltam o intelecto de vocês. Amém? Queremos a vida governada pela palavra. E o final de todo o intelecto é a caveira, é a morte, onde Jesus morreu, no Monte da Caveira, o Monte Calvário. Cristo crucificado é maior do que a sabedoria do homem. É onde ela termina. A forma de Deus agir é assim. Os médicos dizem que é impossível com a medicina, mas Deus gosta disso. A economia de Deus é oposta. Para alimentar a multidão, Jesus usou 5 pães para alimentar 5.000. Em outra ocasião, 7 pães para alimentar menos 4.000. Em outras palavras, quanto maior a multidão, menor o recurso. Nós pensamos, quanto maior a multidão, mais recursos. Mas com Deus é diferente. Quanto maior o problema, mais fácil para Ele. Quando alguém diz: você poderia orar por mim? Eu tenho uma enfermidade, o médico diz que é incurável. 1 em cada 5 no mundo tem esse tipo de doença. E você diz: é um caso difícil então? Sim. Então é perfeito para Deus. Essa tem que ser nossa mentalidade. Posso ter um amém, irmãos? Mas 130 anos depois, anos de sofrimento, e finalmente, em Êxodo 2, versículo 23, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, Deus ouviu o gemido. O que Deus ouviu? O gemido deles. O gemido do povo não soa bem. Gemido não parece uma boa oração. Gemido não parece ser uma linda oração. Foi o gemido. Gemido. Ah! O gemido procede da dor. Deus ouviu o gemido deles e Deus se lembrou. Veja, eu já preguei sobre isso, essas verdades que Deus me revelou muitos anos atrás. E existe algo que eu não li em nenhum livro. Quando Deus mostrou para mim, Ele me deu uma frase: somente o gemido alcança o trono. E eu preguei essa mensagem em 2004. Você ainda se lembra? O interessante é que não se refere a línguas estranhas. Eles não estavam falando em línguas. Eu dou graças a Deus pelas línguas. Mas deixe-me dizer, quando você vai ao profundo e ora do mais profundo do seu coração, e você expressa a sua necessidade profunda
de Deus, de sua bondade e de seu amor. E não tem nada a ver com a eloquência do homem e seu vocabulário bonito, certo? E o homem ora e demonstra sua reação instintiva à dor. Gemido pode ser esse... E Deus lembrou o concerto. Parece nos fazer ver que Deus tinha um concerto com eles, mas não estava ativado até que eles gemeram. Por favor, não coloque oração aí. Está bem claro que foi um gemido. Se oração fosse a coisa principal, a oração seria mencionada aqui. Mas fala de gemido, irmão. Às vezes você olha para o seu filho rebelde e você não sabe o que fazer. Você ora, ora, ora e no fim você acaba fazendo assim. E você só consegue dizer, Senhor Jesus, esse gemido é mais poderoso do que suas orações bonitas. Deixe-me dizer, irmãos, existe algo aqui que estamos perdendo. Algo que não é ensinado. Por quê? Porque não entendemos a graça. As pessoas querem ser fortes. Deus quer que você seja fraco, para que a sua força flua através da sua fraqueza. O seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós sempre queremos ser o tesouro dentro do vaso. Nós não queremos ser o vaso. Mas Deus quer manter você como um vaso. Agora entenda, o tesouro está lá. Sim, você é a justiça de Deus em Cristo. E por favor, quando disser eu sou a justiça de Deus em Cristo, termine a frase. Não diga só sua justiça, diga eu sou a justiça de Deus em Cristo. Você não é nada sem Cristo. Lembre-se que a salvação é uma pessoa. Amém? Não é algo que você consegue, Jesus fica à distância. Alguns pensam da salvação assim, eles pensam que a salvação é algo enviado por Jesus. É como se o seu amigo vivesse na América e ele envia uma encomenda, algo que você gosta. É algo caro e ele envia da América e quando recebe a encomenda você sorri. O nome do seu amigo está lá. O seu amigo não veio, o seu amigo enviou e você ficou feliz. Alguns pensam que é assim, Deus enviou a salvação dos céus, Jesus fez tudo, ele morreu, ele pagou com seu próprio sangue para o perdão dos seus pecados, para fazer você filho de Deus, fazê-lo justo, e ele enviou sua justiça com uma encomenda. Não, 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 1 milhão de vezes não, não foi assim. E o que então, pastor? Veja isso. Jesus caminhava em Jericó certa vez e tinha um homem pequeno que era coletor de impostos, estava em cima daquela árvore e Jesus disse em Lucas 19:10, Zaqueu, desce depressa, porque hoje quero ficar em sua casa. Escândalo da graça. E o povo se queixou quando Zaqueu desceu. Jesus sabia o seu nome, ele tinha uma má fama naquele lugar. Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa. A demonstração do amor e a salvação para Zaqueu. Jesus era sempre muito calmo, mas aí ele pediu que ele descesse com pressa para ser salvo, antes que a porta da arca se fechasse. Ontem meu filho e eu estávamos brincando um pouco e estava trovejando lá fora e ele olhou e disse, é o dilúvio? Eu disse, sim, mas nós estamos... E ele disse, seguros na arca. Eu disse, Jesus e a arca. Filho, Jesus e a arca. Não importa o que acontece lá fora. Nós estamos seguros na arca. Mesmo quando nós caímos como cristãos, caímos dentro da arca. Não esqueça, você está na arca, você está em Cristo. Zaqueu, eu quero ficar em sua casa, eu quero ficar em sua casa. Jesus comeu com Zaqueu. Zaqueu foi tão tocado que se arrependeu sem que ninguém pedisse que ele fizesse isso. Porque a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. No final da refeição ele disse, a metade dos meus bens darei aos pobres e se porventura roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus respondeu, hoje a salvação entrou nessa casa. Pare. Ele entregou a salvação como uma encomenda? Como a salvação entrou na casa de Zaqueu? Jesus é a salvação. Jesus é minha justiça
Não sou eu que sou justo, sou justo, sou justo, sou justo. Quando você pensa assim, você cai. Mas temos que confessar com o coração. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Ele é a minha justiça. Ele é a minha fortaleza. Às vezes Deus permite você fracassar para que reconheça que não é você. Alguns de nós nos sentimos seguros quanto à nossa salvação. Por exemplo, alguns são filhos de pastores, eles pertencem à igreja e quando têm 10 anos eles são salvos e eles pensam, eu não sou tão mal assim, eu nunca fui viciado, eu nunca fui molestador ou pedófilo, eu não sou esse tipo de gente, eu não sou tão mal. Pessoas que pensam assim passam por problemas na vida e chegam à conclusão que também são pecadores. Isso não altera o fato de que Jesus é a sua justiça. Você é você, e a justiça que está em você é Jesus. Nunca esqueça isso. Assim como você afirma que a justiça, a ênfase tem que ser em Jesus. Às vezes a gente declara, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, sem colocar ênfase em Jesus. Mas quem já recebeu a revelação diz, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus ama a fraqueza porque sua graça se aperfeiçoa na fraqueza. Deus ama isso, não tente ajustar a sua fraqueza. Permita que a graça de Deus entre. Ele é forte e você é fraco. Se você é forte e ele é forte, vocês acabam se repelindo. É preciso o negativo. Você quer ser o negativo? Mas, pastor, eu tenho que pensar positivo. Eu estou ensinando como ser positivo. Eu sou negativo, ele é positivo. Isso é pensamento positivo. Ok? Assim, Jesus não traz salvação. Jesus é a salvação. Jesus não envia a salvação e fica no céu. Jesus é a salvação. E a Bíblia diz que quando ele regressar, o mesmo Senhor descerá dos céus. Já falei isso antes. Podia ter sido dito que o Senhor descerá do céu, mas isso não faria nenhum mal à estrutura gramatical dizer que o Senhor desceria. Mas o Espírito Santo quis colocar, o mesmo Senhor descerá. 1 Pedro 2:24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Em seu corpo. Para que pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas. Assim diz, Ele mesmo em seu corpo e suas feridas. Uma coisa é dizer, pelas suas pisaduras somos sarados. Isso não é um mantra. Que repetido muito, você recebe poder. Isso é uma revelação, irmãos. Ele mesmo levou nossas enfermidades. Ele mesmo. Jesus andava com os 2 discípulos no caminho de Emaús. E enquanto andava, a Bíblia diz que o mesmo Jesus se aproximou deles. Eles estavam deprimidos. Podia estar escrito, Jesus se aproximou, não estaria errado. Mas diz o mesmo Jesus. E a forma como os tirou do desespero foi explicando-lhes o que se achava nas Escrituras com respeito a Ele mesmo. Não se turbe o seu coração. Voltarei e os receberei para os céus? Não, para mim mesmo. Sabemos que o céu estará lá, mas céu sem Jesus não é céu. É sua presença nessa igreja que faz toda a diferença. É Ele. Você entende isso? Marcos 3,14 diz, e nomeou 12 discípulos, para que estivessem com Ele e para que os enviasse a pregar. Veja, para que estivessem com Ele. Nós sempre pensamos que Deus ungiu os seus discípulos para saírem e pregarem. Eu sempre ouvi isso. Por isso é importante você ler a Bíblia. Mas não diz isso, diz para que estivessem com Ele. Para viverem com Ele e todos os dias acordarem e dizerem bom dia, Jesus. Mais um dia maravilhoso com o Senhor. Amém? Para que estivesse com Ele. É a primeira razão por que nomeou os seus discípulos. Outra versão diz, e para os enviar a pregar. A palavra para aqui é riná. Riná em grego quer dizer para
para estarem com ele e para os enviar a pregar e para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Estar com ele lhes daria poder para pregar o evangelho, curar e expulsar demônios. Aleluia! Não esqueça, quando você gosta de estar com ele, você nem percebe quão séria é a sua doença, você vai pensar na grandeza dele. Amém? Vamos voltar. Êxodo 2. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Parece que o gemido ativou o concerto. Com o gemido você alcança o trono. Às vezes nós pensamos, eu preciso encontrar um lugar para orar, eu preciso orar com força por esse problema. Se você sente a dor, se o seu coração sofre, gema, Senhor Deus. É só gemer, irmão. Vai liberar você do estresse, vai tirar você da depressão. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que leia cuidadosamente. Parece que Deus se lembrou do concerto quando eles gemeram. Você nunca ouviu isso. Não deixe que novas coisas façam você levantar a guarda e ficar só com o que é familiar. Talvez a falta de resultados em outras áreas seja porque você não aceita essa nova verdade. Novas verdades têm que ser estudadas e confirmadas em outros textos. Ok? Assim, vamos para Êxodo 6. Deus está falando com Moisés e diz, e também tem ouvido o gemido dos filhos de Israel. Voltemos ao capítulo 2. Eu esqueci de mostrar algo para vocês. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se, versículo 25, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Uma outra versão diz, e reconheceu-os. Em outras palavras, eles gemeram e Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para eles e atentou para a sua condição. Deus não despreza o seu gemido. Eu conheço pessoas que dizem, existem crentes que só vivem gemendo e lamentando. O que querem dizer é que crentes gostam de reclamar. Mas não use o gemido para reclamar, porque é uma poderosa oração quando procede do seu coração. Reclamar e murmurar não ajudam você. Voltemos a Êxodo 6. Diz a Bíblia, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. 7 coisas acontecerão, 7 promessas de Deus. A primeira, e vos tirarei das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vos-la darei por herança. Essa foi a 7ª. Tudo por causa de um gemido. É poderoso, até um suspiro. Até um suspiro. Nós pensamos que temos que orar assim, ô calabarabará, ô carabalabará. Estamos usando o poder, mas é o seu poder. É o seu vaso terreno fazendo barulho. Tom, bom, 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 bom. Tongale, tonga, tongale, tonga. Alguns se fazem de fortes, são tão fortes e silenciosos. Não gemem. Não importa a dor que estejam experimentando, eles não derramam uma lágrima. Deus não pode usar alguém assim, você sabe por quê? Porque você está fingindo ser um vaso de fortaleza. Quando você é um vaso de barro, você tem que chorar, você tem que gemer, você tem que lamentar. Deus não vai desonrar você, Ele ama isso. Quando você é você mesmo. Sempre reconheça que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus quer que você expresse seu coração. É por isso que as mulheres vivem mais do que os homens. Dizem as estatísticas. Qualquer coisa que sentem, elas falam. Os homens, quando sentem, eles... Alguns têm geme, nem fazem... Eles guardam tudo. Isso não é bom, irmãos. Podemos falar sobre as vantagens psicológicas de liberar o estresse. Aqui não está falando a respeito disso. Está falando a respeito de conexão com Deus.
Você me escuta? Agora veja Jesus. Ele viu um homem que era surdo. Tinha um problema na fala. Olhe para isso. Marcos 7, Jesus orou por ele. E levantando os olhos ao céu, suspirou. Você sabe como ele fez isso? Ele olhou para o céu. Ele suspirou não por alegria, e sim por tristeza. Somente o amor se identifica com o sofrimento do próximo. Ele suspirou. Raramente vejo alguém orando pelo enfermo e suspirando. Jesus fez isso. O amor age assim, você sabia? O amor se importa com a dor. O amor assume o sofrimento de alguém a ponto de até mesmo sentir a dor. Você pode ensinar e aconselhar pessoas profissionalmente, mas o nosso sumo sacerdote se compadece com as enfermidades. Ele não está lá conhecendo nossas enfermidades à distância, ele se compadece com o sentimento da nossa enfermidade. Esse é o nosso Jesus. Pura bondade. O mundo nunca viu essa pura bondade. Amor maravilhoso. Ele suspirou. Então disse para o homem, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Nesse versículo no grego, a palavra para suspirar é estenazo. Certo? Estenazo. Veja aqui. Nós compartilhamos com você que os crentes não estão esperando pelo anticristo. Estamos esperando por Jesus. No arrebatamento. Ok? Ou no rapto. Harpazo. Mas a palavra arrebatamento não está na Bíblia, pastor. Nem está a palavra trindade. A verdade da trindade está presente. Do arrebatamento também. Na sua segunda vinda, seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. E todo mundo verá, a Bíblia diz. Provavelmente pela televisão. Bem, mas no que se refere ao rapto, a Bíblia diz que acontecerá num segundo atômico. 1 Coríntios 15. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os vivos e os mortos serão transformados. Todos os crentes. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E esse foi o último versículo do capítulo 15. O incrível é que essa verdade do arrebatamento não nos torna preguiçosos. A palavra, portanto, foi usada por causa da verdade do nosso novo corpo. Nós não estamos esperando pela morte. Não estamos aguardando que o anticristo apareça. Não estamos aguardando que a Rússia venha conquistar mais nações. Estamos olhando para o arrebatamento, que é a redenção do nosso corpo. A única coisa que nos resta nesse lado do céu é a esperança da redenção do nosso corpo, quando o Filho de Deus vai transformar os nossos corpos de humilhação, em um corpo glorioso. Ainda assim, alguns dizem que estudar as profecias faz as pessoas ficarem preguiçosas. Não. Portanto, por causa da profecia, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes. Você me acompanha? Você me escuta? Vamos para 2 Coríntios 5. Estamos concluindo. Dê um suspiro. Veja, você está orando. Você já sabe agora. Seu marido vem a você e diz, querida, eu acabei de investir
no mercado financeiro e você... Isso é uma oração. Vocês estão rindo, isso parece divertido para nós, mas se você está consciente do Senhor e você... Existe muito nesse suspiro, muito nesse gemido. É uma oração. Vem do coração. Suas orações podem ser eloquentes, mas eu duvido que sejam tão profundas. A oração mais profunda é orar no Espírito. Mas aqui não é só orar no Espírito, é mais profundo ainda. Fala de gemido, 2 Coríntios 5. Porque sabemos, escreve Paulo, que se a nossa casa terrestre... Qual é a nossa casa terrestre? É o nosso corpo. A Bíblia chama tabernáculo. O verdadeiro você mora nesse tabernáculo. O meu corpo, se o meu coração parar de bater agora, o que não vai acontecer em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. Se os meus batimentos cardíacos diminuírem e pararem, meu corpo vai cair. E o verdadeiro Joseph Prince vai sair. E porque sou redimido pelo sangue de Jesus, o pecado não é mais um problema, me separando do meu maravilhoso Pai. A primeira coisa que vou fazer é dizer, como eu me sinto tão vivo. Não me refiro ao descrente, me refiro ao crente. Ausente no corpo, presente com o Senhor. É algo imediato. E você vai dizer, quem é aquele cara bonito? Aquela é sua casa terrena. Uau! O Senhor vai dizer, olhe para você agora, você está bem melhor. E sabe de uma coisa? Você não estará vestido, esperando o seu novo corpo. Aqueles que morrem hoje estão com Jesus, mas não estão vestidos. O plano perfeito de Deus é que, como Jesus, teremos um corpo real, mas Jesus, no seu corpo ressurreto, transcendia o tempo e o espaço. Ele apareceu num quarto fechado, diante dos seus discípulos. É por isso que o Senhor transformará o nosso corpo num segundo atômico, por isso no arrebatamento ninguém nos vai ver subir. Você poderá estar neste prédio, você não vai precisar dizer, ei Senhor, espera um pouquinho, eu vou pegar o elevador, espere por mim. Não, você não vai precisar disso, ele vai transformar você num segundo. O seu corpo será físico, contudo glorioso, celestial e eterno, e transcenderá tudo terreno, transcenderá a matéria. Se o arrebatamento acontecer agora, e para o arrebatamento não resta nenhum sinal para se cumprir, ele é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Nós somos a geração que viu Israel voltar para sua terra em 1948. Jesus disse que essa geração não passará antes de Jesus voltar. Lembre-se que a segunda vinda não é o arrebatamento. Na segunda vinda, ele voltará para Israel e seus pés tocarão no Monte das Oliveiras. No arrebatamento, nos encontraremos nos ares. Seremos transformados, bem, e vamos desaparecer. O diabo já preparou o mundo para esse desaparecimento. Vão dizer que foram os extraterrestres. Já tem até filmes retratando isso. Foram abduzidos. O diabo está preparando o mundo. E nós vivemos em um mundo que acredita em ETs. Cada vez mais. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, se nosso corpo for destruído, ele fala do corpo como se não fosse ele, porque nós estamos no corpo. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia! Nós temos uma casa, temos um corpo feito nos céus. E por isso também gememos, externazo. Gememos, externazo, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Também gememos, não somente isso, desejando ser revestidos. Porque não se prega sobre o arrebatamento, as pessoas não sabem a importância de desejar. Por isso o povo não deseja mais. Por quê? Deixe-me dizer algo. Uma das razões por que tem tanta doença na igreja é porque não se prega o arrebatamento. Quando você sabe que receberá um novo corpo, faz que esse nosso corpo se encha de vida. Eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu tenho que mostrar esse outro versículo da Bíblia para abençoar você. Romanos 8, nós vamos voltar a esse texto. Romanos 8 fala de gemido. Deixe-me ler esse texto agora para você, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. As vacas mugem, os macacos se balançam, as baleias
cantam. Esses diferentes ruídos de animais é o gemido deles. Eles gemem pela manifestação de todos nós. Manifestação quer dizer aquilo que era invisível se torna visível. O que está oculto vem à luz. Eles esperam por isso, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção. Por isso, todo mundo vegetal e todo mundo animal se encontra no estado caído. Por isso, ore antes de comer para receber a bênção de Deus. As pessoas dizem água é bom, pão é bom, e eles são bons. Mas a Bíblia diz que Deus abençoará o pão e a água e tirará a enfermidade do meio de vós. Mas um dia a criação será libertada. O próximo versículo. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A terra geme, a terra está inclinada, um dia ela foi reta. Ela tinha uma só estação, porque ela estava reta. Mas essa mensagem é para outro dia. A terra está gemendo, por isso existem terremotos. Ela está gemendo. E está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Parece que Deus sujeitou esta terra a nós. Amém? E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Vemos aqui mais uma vez a palavra estenazo. Estenazo, estamos gemendo, suspiramos, gememos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós estamos gemendo pela redenção do nosso corpo. Deixe-me afirmar que você receberá o seu corpo naquele dia, quando encontrar Jesus face a face. Você receberá o seu corpo. Mas, se você sabe que vai receber um corpo, por que gemer e por que essa ardente expectação? Ardente expectativa pela redenção do nosso corpo, porque isso tem um efeito na sua saúde. Se pregarmos mais sobre isso, veremos o povo mais forte e energético, renovados em força. Nós não estamos aguardando, como os apóstolos estavam aguardando, a morte, eles aguardavam o arrebatamento. Paulo, na verdade, disse: eu queria estar ausente do corpo, presente com o Senhor, mas tenho que ficar na carne por causa de vocês. Essa é uma devoção diferente, mas a expectativa dos apóstolos era o retorno do Filho de Deus, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você me acompanha? Veja isso. Esperamos pela redenção do nosso corpo. Um corpo que não envelhecerá, não terá mais enfermidade e doença, os médicos não falarão, o seu corpo está envelhecendo. Isso nunca mais vai acontecer. Seremos para sempre jovens, por muito tempo. Amém? Não vamos mais envelhecer, não teremos doenças, nem enfermidades, nem mais tédio, não vamos mais dormir quando o pastor estiver pregando. Cheios de energia. Fortes, universo para explorar. Vamos para o próximo versículo. Eu vou mostrar um versículo que vai surpreender você. Muitos dos comentaristas, eles pulam esse versículo porque não conseguem explicar. Não entendem, porque muitos não creem na cura. E eles pulam esse versículo. O versículo é este. Vejamos. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Não fomos salvos pela esperança, fomos salvos pela fé. Pela graça através da fé. Somos curados pela graça através da fé. Mas você sabia que a palavra salvação, a palavra salvos aqui é a palavra sozo? Sozo, meu amigo, é salvo, mas também é curado. E também resgatado. Resgatado do perigo, liberto também. Você me escuta? Muitos pensam que fomos salvos do inferno, mas salvação também é cura. Na verdade, a mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus disse para ela, a sua fé lhe curou. No grego, a palavra é sozo. Por isso eu digo que a palavra salvo também significa curado. Você entendeu?
não fala somente da salvação, da eterna condenação. Nós somos curados por essa esperança, que teremos um novo corpo. Somos curados. Por falta de ensinamento sobre a segunda vida, muitas pessoas dizem que profecia é uma coisa difícil para ensinar, mas 1/4 da Bíblia é profecia. Amém? Se firme na palavra, sem exageros. Quanto mais falamos sobre profecia, mais recebemos cura. Se Cristo tardar, você viverá saudável. Você me escuta? Próximo versículo, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir. Essa palavra no grego é usada 24 vezes no Novo Testamento, 50% das vezes que é usada ou mais, fala de doença física, enfermidade física. E mesmo quando não se refere à doença física, mas mental, ainda assim eu vejo como uma enfermidade. Assim, quando diz que Jesus levou nossas fraquezas ou doenças, essa é a palavra usada no grego. Note que o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, nossas enfermidades, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com o quê? Muitas vezes ensinamos isso, não está errado falar assim, nós afirmamos serem as línguas. Não está errado. Falar em línguas é muito importante, mas o ensinamento mais claro nas Escrituras é este, que o Espírito intercede nas nossas fraquezas com gemidos. Quando se sente fraco, você diz, E a palavra gemido aqui é o substantivo do verbo stenazo, stegnamos. Ainda é gemido. Vem de stenazo. Temos que gemer. Vocês entendem, irmãos, o que eu quero dizer é que existe uma oração interior. Mas você prefere ir para a sua sala de oração e passar momentos especiais fazendo sua oração eloquente? E você faz tudo, exceto gemer. Quando você geme, você está no limite. Somente um pode ajudá-lo. O gemido faz Deus lembrar do concerto. Agora é um novo concerto. Amém? Vamos concluir com 2 Coríntios 5. Verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. O que Paulo está dizendo é, eu tenho desejo que esse meu corpo de humilhação seja revestido pelo corpo celestial. Um corpo que para sempre será saudável, nunca envelhecerá, nem morrerá, como o corpo do Cristo ressurreto. Como eu desejo esse corpo? Você deseja esse corpo? Enquanto você espera, isso afeta a sua saúde. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Em outras palavras, aqueles que morreram em Cristo, nossos amados que morreram em Cristo, não vão imediatamente estar com o Senhor. Mas, em certo sentido, são somente espírito e alma, não têm roupas. Estão despidos porque não estão vestidos o corpo glorioso. Todos seremos vestidos juntos quando Jesus voltar no rapto. Ok? Próximo versículo. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, não porque queremos ser despidos, não porque queiramos morrer, não porque queiramos nos livrar desse corpo. Veja o que diz aqui. Qual o ensinamento? Que não devemos esperar a morte, como o irmão que eu mencionei que orou para morrer. Mas isso não é bíblico. Paulo diz assim, não porque queremos ser despidos, quer dizer, deixar nosso corpo natural, mas revestidos do corpo glorioso, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. E a palavra penhor é uma garantia de que o pagamento será efetuado. Quando isso acontecer, você terá um novo corpo, um corpo eterno. Você me acompanha? Uma passagem mais. Vamos concluir falando de Jesus. Seu melhor amigo havia morrido.
Melhor, um dos seus grandes amigos, Lázaro. Alguém veio a Jesus e disse: aquele que tu amas está doente. Não o que o amava, mas a quem ele amava. Jesus aguardou 2 dias mais. E finalmente Jesus foi. A Bíblia diz em João 11, verso 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Aqui temos uma outra palavra no grego, embrimaiomai, que também é gemido. É um forte gemido. Ele gemeu no espírito. Veja, eu penso que o Salvador pensava: a morte não é natural. Quando eu e você vamos a um funeral, vamos pelos vivos e não pelo morto. Porque ali está um tabernáculo. A pessoa está com o Senhor. Se não for salvo, estará em outro lugar. Mas a verdade é, ninguém gosta de funerais, nem da morte. Ninguém. E por quê? Porque Deus nos fez para a vida. Dentro de nós sabemos que não deveríamos morrer. O próprio Deus odeia a morte. O último inimigo a ser colocado debaixo dos pés de Jesus é a morte. Deus nunca quis que o homem morresse. Deus disse para Adão: não coma da árvore, o dia em que comer, você morrerá. No hebraico, morrendo espiritualmente, morrerá. Morrendo, morrerá. Primeiro espiritualmente, depois fisicamente. Deus odeia a morte. A morte é o salário do pecado. Mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Igreja, Jesus gemeu no Espírito, e eu creio que é porque ele se lembrou que ele não fez o homem para isso, tudo foi feito por ele, por Cristo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fez o homem para viver para sempre. Ele não fez o homem para morrer. Mas o homem pecou contra Deus. Deus lhe deu livre-arbítrio. Isso significa livre escolha. E ninguém pode manipular isso. O homem escolheu o pecado, o homem escolheu a morte. Ele se lembrou, e a Bíblia diz que ele moveu-se, perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Jesus lhe disse: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Alguns dizem que ele orou antes, mas eu afirmo a você, e devemos sempre analisar dentro do seu contexto, e vemos isso no mesmo capítulo. Então, o que ele orou? Voltemos ao texto. 33, moveu-se em espírito. 38, movendo-se outra vez. 2 registros de gemido. Essa foi sua oração. Quando só lhe resta gemer, libere. Não se faça de forte. Eu consigo, eu aguento, eu posso. Chore se for preciso, gema se for preciso, suspire, libere. Porque Deus, nosso Pai, é cheio de compaixão, misericórdias, bondades. Às vezes queremos ser tão fortes em nós mesmos, quando de fato somos fracos. Irmãos, eu gostaria de ter mais tempo para compartilhar com você, mas quero lhes dizer que 90% da igreja não entende esse tipo de oração. Eles dizem: isso está na Bíblia, quando eles escutam isso, mas está claro no Novo Testamento. Podia mostrar outros textos, mas não há tempo. Assim, irmãos, lembrem-se, quando você não tem uma oração, quando tudo que lhe resta é um suspiro, libere. Diga: Jesus, Jesus. Você talvez já tenha escutado alguém dizer que as pessoas só lamentam e reclamam, esse é o problema delas. Eu creio que se refere a pessoas que vivem murmurando. Mas quando você geme para com Deus, uau! E você diz: Jesus,
Cheguei no meu limite, Senhor, não sei o que fazer. Oh, Jesus, Jesus. Todos os olhos fechados e cabeças baixas. Certa vez, quando minha filha estava doente, Jéssica tinha cerca de 3 ou 4 anos de idade. Eu orei, repreendi, reivindiquei Marcos 11:24. Nada acontecia. Me aproximei dela, ela estava febril, deitada na sua cama. E eu só fiz chorar. E do profundo do meu ser, eu gemi. Eu suspirei. E eu falei, Jesus, Jesus, Jesus. O suspiro não é algo agradável de se ver. Quando alguém geme, não é agradável para outros verem. É algo pessoal. E eu derramei meu coração. E o que aconteceu foi que naquela noite, tudo mudou. Isso aconteceu anos atrás, quando Deus estava me ensinando que quando o homem chega no seu final, Deus está no seu início. E se você que está aqui não está seguro de que quando Jesus voltar e todos os sinais já se cumpriram, as notícias apontam isso, os olhos do mundo estão na Europa, Jesus falou sobre isso e sobre Israel. Nós estamos vendo isso. Amigo, antes que tudo isso aconteça, Deus nos tirará antes do pior acontecer na terra. A Bíblia chama isso de arrebatamento da igreja. Se você não está preparado, foi por isso que Deus trouxe você aqui hoje. Diga, pastor, eu quero que Jesus Cristo, que morreu na cruz por meus pecados, seja meu salvador pessoal. Se esse é você, onde estiver, faça essa oração comigo agora. Está pronto? Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor me ama e enviou Jesus, seu Filho, para morrer no meu lugar como meu substituto. O Cordeiro de Deus, que tira todo o meu pecado. E agora que o meu pecado foi removido, todos os meus pecados foram perdoados, passado, presente e futuro, pelo sangue de Jesus Cristo. Não existe mais barreiras entre mim e o Senhor. Eu sou grandemente abençoado. Obrigado, Pai, por ressuscitar Jesus dentre os mortos, com o corpo glorificado. E num desses dias, Pai, Ele estará retornando para mim. E eu terei um novo corpo. Só o Senhor sabe a hora do seu retorno. Eu oro, Pai, que o Senhor nos dê um ardente desejo pela redenção do nosso corpo. E, acima de tudo, de vê-lo face a face. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Amigo, se você fez essa oração, você é filho de Deus. Quando Jesus voltar, você vai subir. Eu disse, você vai subir. O pecado não é mais um problema. O pecado foi removido. Você vai subir. O novo corpo é seu. Amém. Glória a Deus. Fique de pé agora, igreja. Nesse momento eu vou gemer sobre vocês. Gemido é algo pessoal. Quando você ora em público, você ora com entendimento, para que haja confirmação. Levante as suas mãos nesse lugar. Nessa próxima semana, o Senhor abençoe você com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. Que tudo que você tocar prospere. Que os inimigos que vierem por um caminho contra você fujam por 7. Que o Senhor abençoe o fruto do seu corpo. Seus filhos sejam abençoados. Que estresse e depressão estejam distantes da sua casa. Preocupações e pesos longe da sua casa. Que a paz de Deus guarde o seu coração e proteja você e a sua casa. O Senhor abençoe e preserve você e proteja de todo mal, de todo vírus, de toda enfermidade e doença, e até da morte, até que o vejamos face a face. Que o Senhor levante a sua face sobre você e conceda a você favor sobrenatural onde você for, e lhe conceda a paz, em nome de Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg.
Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.